Olá, queridos, bom dia, bom dia, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma manhã de estudo, hoje, quarta-feira, dia 12 de março. Rapaz, o mês de março está passando rápido, hein? Na verdade, está passando e muito rápido. Bom, vamos iniciar porque hoje é dia de estudo. Hoje é dia de estudo com o reverendo Davidson. E eu não vou, atrapalhar no sentido de ficar falando, porque hoje nós vamos aprender muita coisa. O tema hoje é em busca da intimidade perdida. Olha que tema muito bacana. Vamos orar? E depois eu vou chamar o reverendo Davidson para já estar conosco, tá bom? Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por este dia, obrigado pelo sol lindo que faz lá fora, porque já de manhã tivemos a oportunidade de ouvir o canto dos passarinhos, distinguir, Senhor, os sons, seja a buzina do carro, o motor, e tem as pessoas falando, dentre outros. Obrigado pelo dom da vida, obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus, obrigado, Senhor, porque reconhecemos a tua bondade, a tua graça sendo dispensada por nós todos os dias. Nesse momento, Senhor, queremos pedir também que o Senhor continue nos conduzindo nessa manhã de estudo, que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale através de nós, de modo que o teu nome seja engrandecido, seja adorado, e ao mesmo tempo, Senhor, nós queremos te pedir que vidas que estiverem ao alcance, Senhor, dessa live, que elas sejam edificadas, que elas sejam fortalecidas, e aquelas que ainda não te conhecem, possam te conhecer e possam, inclusive, Senhor, crer em Ti como o único e suficiente Salvador. Nos ajuda, nos orienta, é a minha oração desta manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém. Quero chamar aí o reverendo Davidson, colocar ele aqui em tela, para que possamos conversar um pouquinho. Deixa eu só me organizar aqui, porque o ele mudou um pouquinho. Reverendo Davidson, bom dia, fique à vontade aí para falar a nós nessa manhã. Bom dia, pastor Aderson, tudo bem com vocês? Eu quero dar um bom dia a todos. Estamos prontos para mais uma nova etapa. Uma etapa nova de estudo sobre em busca da intimidade perdida. Eu acho que vai ser uma bênção para todo mundo. Fique à vontade, meu amigo, para poder já iniciar. Bem, vamos começar. Então, eu quero começar a falar aqui sobre os livros, né? A gente sempre começa falando de livros. Eu já quero começar com uma comédia. Para você que gosta de rir, né? Você que gosta de entretenimento cristão de boa qualidade, você tem aqui as lendárias Trapalhadas do apóstolo Valdecrey, né? É um apóstolo que, claro, né, é fictício, ele tem esse personagem. Está aqui, ó, uma história hilariante sobre a busca por fama, poder e riquezas, né? Então, é uma história bem legal para você poder ter momentos de lazer também, mas também de reflexão, né? Não deixa de ter uma reflexão também que a gente pode levar as pessoas a ter, né? Esse aqui é o livro que nós fazemos na nossa série anterior, o livro que eu escrevi no hospital enquanto minha mãe estava internada e a família toda lá dando apoio para ela, né? E aqui esse livro, Eu Só Quero Melhorar Logo, é um livro que eu escrevi para ajudar aqueles que enfrentam enfermidade ao longo da vida, né? Como você vai lidar com as enfermidades, qual é o princípio bíblico para você ser abençoado. Então está aqui, ó, Eu Só Quero Melhorar Logo, um guia bíblico para enfrentar as enfermidades e alcançar a Refuah Shlemah, que é a cura completa para a sua vida, tá legal? Nós já tivemos uma série que nós fizemos sobre esse livro, você pode tentar recuperar no meu canal do YouTube, ou então aqui também no canal no Facebook da Igreja Congregacional de Aracruz. Esse livro aqui, ó, ele é específico para mulheres, guardadas pelo amor, descobrindo a inexpugnável proteção divina. Ele é para mulheres, para que vocês, irmãs, possam experimentar como Deus guarda a sua vida e protege você das situações de insegurança que esse mundo acaba trazendo para nós, né? Para quem gosta de pregar a palavra,
A Semente e a Palavra, na sua segunda edição ampliada. Esse aqui é um livro sobre a nova homilética, onde eu ensino você a fazer pregações narrativas. É um livraço de 400 páginas para você aprender a aprimorar cada vez mais as suas pregações, para você que já é pregador ou pregadora da Palavra de Deus. Esses dois aqui, ó, que é o comentário do Salmo 23 e do Salmo 91, feitos completamente com base na Bíblia hebraica. Tá? Então, você quer conhecer os segredos do Salmo 23, palavra por palavra, versículo por versículo, à luz da língua hebraica, o Salmo 23 e 91, esses livros aqui vão ser uma bênção para a sua vida. Mesmo sem você conhecer nada de hebraico, você vai entender as mensagens desses dois salmos mais conhecidos e mais queridos da Bíblia, tudo aqui, ó, de modo muito simples para você entender e entender com profundidade. Além desse, eu também tenho aqui o livro o anterior, né, o mais recente, ano passado, Além do Sofrimento, a Disputa pela Integridade no livro de Jó. São mais de 400 páginas, é um livraço também, que eu recebido muitos bons feedbacks sobre esse livro, e ele pode ser uma bênção para você, porque aqui eu trato à luz da Bíblia, à luz do hebraico, à luz da exegese bíblica, toda a história de Jó. Os temas mais difíceis da Bíblia, o sofrimento do justo, por que Deus permite o mal, tudo isso está comentado aqui de um modo muito simples também, muito bem explicado, para você entender o que de fato você enfrenta com essa luta toda que muitas vezes você passa, né? Seja na enfermidade, seja problemas pessoais, financeiros, enfim, tudo tem explicação. O livro de Jó, estudar o livro de Jó nos ajuda a perceber quais os propósitos de Deus para permitir o sofrimento até mesmo na nossa própria vida, né? Aproveite então esse material, ele vai também abençoar a sua vida. E é claro, a última indicação, essa aqui, Em Busca da Intimidade Perdida, o livro que é base dessa série que estamos começando hoje, tá legal? Em Busca da Intimidade Perdida, reconecte-se com Deus. Você vai entender por que eu escrevi esse livro. Na verdade, ele é uma adaptação para livro de uma pregação que eu fiz há muito tempo, na época dos DVDs ainda. Eu lancei um DVD com esse título, Em Busca da Intimidade Perdida, e o meu objetivo era alcançar pessoas que estavam desviadas da fé. Então, com esse objetivo em mente, eu fiz o DVD e agora eu transformei ele em livros. Tá legal? Então, olha só, pode ser uma bênção para a sua vida também. A partir de hoje, vamos começar a trabalhar esse livro aqui, um resumo, né, desse livro. Você pode nos acompanhar, tá legal? Muito bem, Pastor Aderson, vamos começar então com a nossa tela, para a gente começar o nosso conteúdo de hoje. Muito obrigado, você já está aí na tela então, o livro Em Busca da Intimidade Perdida, né, o livro que estamos apresentando agora. Nesse período que estivermos trabalhando esse livro, todas as quartas-feiras, às 7 da manhã, aqui no canal do Facebook da Igreja de Aracruz. E você também poderá depois acompanhar no meu canal do YouTube todas as aulas que nós estamos tendo aqui, tudo baseado nesse tema, Em Busca da Intimidade Perdida. Então, muito bem. Esta é uma obra para convertidos ao Evangelho, afastados da fé e não convertidos ainda, por tratar de temas tão profundos e por despertar a sede de Deus, porque, de fato, esse livro aqui vai te ajudar a estar acompanhando, né, a sua própria vida espiritual e fazer um diagnóstico de como está a sua busca de Deus. Você pode pedir esse PDF aqui, com esse resumo, ao pastor Aderson, tá bom? Ele é de graça. Você pode solicitar ao pastor Aderson. E caso você queira adquirir o livro, você pode só clicar aqui, ó,
Então, adquirir a obra que vai realmente fazer com que a sua vida espiritual encontre um novo patamar de vida que agrade o coração de Deus. Tá legal? Então, Em Busca da Intimidade Perdida é o livro que vamos começar a tratar a partir de agora. Tá? Bom, como eu disse, esse meu livro ele é baseado numa pregação antiga minha, que eu lancei em DVD, mas hoje ela já está disponível gratuitamente na internet. Então você pode, com esse PDF, clicar nesse link aqui, ó, para você alcançar aqui e assistir a minha pregação Em Busca da Intimidade Perdida. Eu acho que você vai gostar, é uma pregação bem interessante e é a base desse livro que estamos tratando aqui, tá legal? Então você pega o PDF gratuitamente com o pastor Aderson, clica aqui nesse link, ó, você poderá assistir então essa minha pregação, tá legal? Você vai ver que eu estou até mais magro, tenho mais cabelo, né? Eu era bem mais novo na época, eu era até solteiro quando eu fiz essa pregação, né? Eu já estou casado há 15 anos, só para você ter uma ideia. Então, há pelo menos 16 anos eu fiz essa pregação em DVD e você pode assisti-la de graça aqui, a partir desse link. Tá legal? Vai ser bem interessante. Bom, nessa minha pregação e também no livro, eu trabalho alguns temas que vão nos levar a essa ideia da reconexão com Deus. Isso é claro para aquele que já, por algum motivo, perdeu a conexão com Deus, né? Então ele precisa buscar uma intimidade com Deus que ele tinha, mas que acabou perdendo. Então, essa mensagem aqui, ela é especificamente para aquele que está desviado, aquele que é desigrejado hoje, para aquele que ainda não se converteu também, né? Ela é direcionada, então, para pessoas que estão com essa dificuldade, com esse problema na sua vida. Vamos começar a tratar, então, da grandeza de Deus e a criação. É assim que eu começo o livro e também a pregação, né? Deus é soberano e mesmo cuidando de todo o universo, ele se preocupa com cada ser humano aqui na Terra. Veja que é, de fato, uma verdade que a Bíblia revela e que é uma verdade que nos constrange em termos do amor de Deus por nós, mesmo sendo ele responsável pela manutenção de todo o universo que ele próprio criou. Ele criou o universo, ele criou a Terra, mas mesmo assim, ele está interessado na nossa individualidade, em nossas dificuldades individuais, né? Então, mesmo ele sendo soberano, e mesmo cuidando de todo o universo, nessa manutenção que ele faz, Deus se preocupa com cada ser humano. Ele está olhando para você, na sua individualidade, porque ele te ama. Ele quer cuidar também da sua vida como um indivíduo, como um pastor, né? O bom pastor que faz isso. A criação do universo é repleta de mistérios, incluindo a luz das estrelas, buracos negros e galáxias, né? No meu livro e também na pregação, eu falo com mais detalhes sobre essas questões que envolvem os mistérios do universo. Trabalho um pouco de astronomia, para quem gosta desse assunto, né? Você vai conhecer um pouquinho sobre isso. Tem uma passagem interessante aqui, que é de Daniel, capítulo 2, versículo 22, tá? Essa é uma passagem interessante que diz o seguinte: ele revela, ele, Deus, né? Revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então, mesmo Deus tendo que lidar com a grandeza da criação, a manutenção de todo o universo criado, ele ainda se preocupa conosco. E olha só o que ele faz para quem busca a intimidade com ele. Ele revela o profundo e o escondido. Então, sim, se você deseja conhecer, inclusive, algumas respostas para esses tais mistérios do universo, você pode buscá-las na palavra de Deus e no seu relacionamento com Deus. Para isso, é claro, se você quer saber sobre os detalhes do Criador, você precisa se relacionar com esse Criador.
Então você vai conhecer a profundeza de quem ele próprio é e também da própria criação que ele fez, porque um Deus enorme, grandioso, um Deus maravilhosamente grande, não faz criações medíocres. Toda a criação que Deus faz é uma criação que nos leva a contemplar a sua grandeza, a sua beleza. E para quem está interessado em, de fato, ter intimidade com Deus, ele vai revelar o profundo e o escondido para aquele que está abrigado no esconderijo do Altíssimo, como também já vimos aqui no Salmo 91. Né? Bom, geralmente, essa outra etapa aqui, ela é uma verdade também. Porque a humanidade sempre está em busca do conhecimento. E nem sempre essa busca pelo conhecimento é uma busca para conhecer mais a Deus. Né? Na verdade, a humanidade, de modo geral, tem buscado conhecimento para sua própria perdição, para ter uma espécie de autonomia, é uma autonomia que não tem respaldo na vontade de Deus. Porque é como se você estivesse criado algum ser, né, ou criando algum animalzinho de estimação em casa, e esse animal começa a se rebelar contra você, começa a não querer mais a ter um relacionamento com você, o seu petzinho de estimação, né? Ele não quer ter mais um relacionamento com você, porque ele se acha superior agora a você. Ele acha que é mais inteligente, é mais forte, é mais bonito, né, do que você. Veja o quão ridículo é a situação. Né? A situação é ridícula. Então, o ser humano também, não que ele seja um pet de Deus, mas o ser humano, ele foi criado por Deus. E quando o ser humano muitas vezes busca esse conhecimento, se for pelo desejo, pela vontade de se rebelar contra Deus, esse conhecimento vai servir para a ruína do próprio ser humano. Entende? Então, até certo ponto, a busca humana pelo conhecimento, essa busca é da vontade de Deus. Mas nem sempre essa busca do conhecimento aproxima o ser humano de Deus. Então, nesse ponto, a busca pode levar o ser humano ao fracasso. Olha que interessante, ó, o ser humano tem sede de conhecimento e tenta desvendar os mistérios do universo. Não sei se você já ouviu falar de Stephen Hawking, que é aquele astrofísico muito conhecido, já falecido, né? Ele era ateu, inclusive. Então, Stephen Hawking questionou a infinitude do universo e destacou a busca da humanidade por compreensão. Ele estudou, dedicou toda a sua vida a estudar a física, a astrofísica. Ele escreveu, inclusive, um livro muito famoso dele, que é O Universo Dentro de uma Casca de Nós, onde ele busca ali desvendar e refletir sobre o que a ciência, o que a cosmologia, o que a astrofísica já havia desvendado em termos de mistérios do universo. Né? Mas essa eu costumo dizer que é a grande ironia que o ateu vai acabar enfrentando. Alguém que é ateu passa, ao longo da sua vida, negando a existência de Deus. E quando o ateu fecha os olhos e morre, a grande surpresa, que é até irônica, né, que esse ateu vai receber, é quando ele abrir os olhos na eternidade, ele vai dar de cara logo, vai dar de cara com Deus, que ele havia negado ao longo da sua vida. Com certeza, eu estava lá para ver, claro, mas com certeza Stephen Hawking teve essa surpresa já. Quando ele entrou para a eternidade, na condição ainda de ateu, não convertido a Cristo, ele já teve que dar contas a Deus
das suas escolhas aqui na Terra, né? Inclusive do ateísmo, que ele acabou defendendo e até lutando aguerridamente contra a fé cristã, contra a fé em Deus. Então, o Stephen Hawking já está nesse momento, já esteve, né, nesse momento que ele partiu para a eternidade, ele já está prestando contas ao próprio Deus que ele havia negado ao longo da sua vida. E essa é uma grande ironia, que todo ateu, mais cedo ou mais tarde, se não se converter antes de morrer, ele vai acabar prestando contas a Deus. É uma ironia, né, que acontece na vida do ateu. Eu não sei se você parou para pensar, mas o ateísmo não é a falta de fé ou falta de crença. O ateísmo é uma crença, aliás, muito religiosa até. É a crença religiosa de que Deus não existe. E a pessoa não tem argumentos assim totalmente irrefutáveis contra a existência de Deus. Não tem. Os argumentos são facilmente refutáveis também. O debate ainda acontece. Então ele aceitou o ateísmo não porque tem mais respaldo científico. Ele aceitou o ateísmo porque é a fé que ele acabou abraçando. E essa fé, essa crença que Deus não existe, é também fruto da rebelião natural que o ser humano acabou desenvolvendo após o pecado. Então é pura e simplesmente uma forma nova, que na verdade não é tão nova assim, né? Já tem uns 200 anos aproximadamente, ou até mais, mas esse ateísmo, ele é simplesmente uma forma diferente de você se rebelar contra Deus. O autor cristão, pastor também, Max Lucado, ele disse a seguinte frase: o universo é o missionário ilustre de Deus. Eu achei interessante essa frase, por isso eu coloquei na pregação, eu coloquei também no livro, porque, de fato, né, o universo ele é apresentado pelo autor Max Lucado como esse missionário ilustre que Deus criou para testemunhar da sua própria ação divina, da sua própria grandeza, do seu próprio poder. Então, por causa disso, o universo ele foi recrutado, toda a criação foi recrutada por Deus para ser missionária, para ser uma testemunha de quem Deus é e daquilo que Deus fez e ainda faz hoje em dia. Portanto, já que ateus, por serem naturalistas, né, gostam de estudar a natureza, o universo, né, tudo que existe, né, na matéria, por isso ele é materialista, essa é uma questão bastante interessante também, intrigante. Ele tanto observa a natureza, não consegue perceber a assinatura do Criador na própria natureza. O próprio Salmo diz, né, que a terra, ela testemunha, a criação testemunha, a natureza testemunha, que Deus é o Criador de tudo. E qualquer um que tenha um estudo da natureza, que seja isento de preconceitos, consegue enxergar, perceber a assinatura de Deus na sua própria criação. Né? Até mesmo quem estuda o DNA humano consegue perceber padrão divino no DNA humano. Olha que interessante. Né? Isso mostra também que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Bacana, né? Veja aqui o Salmo 19, versículo 1, que eu acabei citando, né? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, aqui é um texto poético, tem o paralelismo próprio da poesia hebraica, né? E aqui é um paralelismo sintético, ou seja, ele apresenta duas formas diferentes de falar a mesma ideia, tá? Então, aqui é a mesma informação, só que falada poeticamente de duas formas diferentes para reforçar. Então ele fala, os céus proclamam a glória de Deus. Por que fala que é os céus, o plural? Né? Em hebraico, shamaim, é sempre no plural. Não existe céu no singular na língua hebraica, é sempre no plural.
para demonstrar a grandeza do céu, que é o lugar onde Deus habita e também a criação dele, né? E há alguns que interpretam que existem mais um céu, existem três céus, né? Que é o céu, esse céu que nós vemos, o céu atmosférico, tem o céu astronômico, né? Que é a exosfera, e tem o céu espiritual, que é o céu onde Deus habita. Também é uma forma de entender, né? Ela faz sentido também. Mas aqui no idioma hebraico, a intenção é mostrar no plural, na pluralização da palavra, o quanto os céus são grandiosos, magníficos, e o quanto Deus é grandioso em construir um céu tão amplo e tão maravilhoso quanto o que ele fez, né? Então, os céus proclamam o quê? A glória de Deus. A palavra glória em hebraico é kavod. Kavod, ou kavod, significa peso. Vem de uma raiz hebraica, kaved, que significa algo pesado, o peso. Alguns profetas, inclusive, falam essa expressão propriamente, o peso da glória de Deus revelada ao profeta fulano de tal, né? Então é interessante você perceber que a glória é o peso. Por quê? Porque a glória é a presença de Deus de forma consistente na nossa realidade. Então os céus, eles proclamam essa glória de Deus de modo consistente aqui na Terra, para a gente poder ver. Por isso que os céus, a natureza, a obra criada, são um testemunho, um missionário da ação de Deus ao criar a Terra e ao criar a nossa vida. Viu que bacana? Viu que legal? Bem interessante, né? E aqui a segunda frase, que é o que retoma a primeira, mas com palavras um pouco diferentes, mas é a mesma ideia, né? Para reforçar a ideia poética aqui. E o firmamento, aqui o firmamento também se refere ao céu, só que é o céu mais atrelado à nossa atmosfera, né? Esse firmamento aqui é o primeiro céu, digamos assim, que é o céu atmosférico. Então, esse firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, toda a criação é um missionário, é uma proclamadora, né? A criação é proclamadora da glória de Deus, de modo que a gente tenha um objeto material consistente para poder entender o quanto Deus nos ama e o quanto Deus é bom, né? E na sua grandiosidade, ele criou todo o universo. Ele fez tudo como nós conhecemos, funcionando perfeitamente. Se você estudar a astronomia, você vai ficar perplexo em saber o quanto da nossa atmosfera nos protege dos raios solares. A gente está numa distância plenamente adequada do Sol. Se a gente estivesse mais perto, como outros países, né, que estão, outros planetas que estão muito perto, por exemplo, Mercúrio, né, a gente morreria torrado. Não existiria vida aqui, porque o calor seria demais. Mas também se estivéssemos tão longe quanto os outros planetas, Saturno, né, agora o Plutão já não é mais planeta, né? Plutão perdeu a condição de planeta. Mas mesmo assim, esses planetas mais distantes do Sol do que a Terra, eles de fato, a gente morreria congelado se estivesse nessa posição, na Via Láctea, no Sistema Solar. Então a gente está na distância correta astronômica, no movimento correto também, tanto de rotação quanto de translação ao longo do Sol, ao redor do Sol, para que a gente possa, de verdade, ter uma vida que seja viável, que seja abençoada, que seja uma vida permitida aqui na Terra, né? E a gente experimenta essa vida porque Deus fez assim. Se você soubesse a quantidade de corpos celestes, como asteroides, pequenas pedras, lixos espaciais, né, que ficam sempre circulando a nossa atmosfera, e todas elas a atmosfera consegue absorver
conseguem queimar antes de cair aqui, né, os tais aerolitos, né, que eu lembro até de um programa do Chapolin Colorado, né, os aerolitos, que fala sobre esses pedaços de asteroides e lixo, né, espacial que às vezes a nossa atmosfera absorve, mas nenhum deles é grande o suficiente para quebrar com tudo, né? Se a ciência estiver correta, e de fato a extinção dos dinossauros, aqueles seres pré-históricos, né, que de fato a Bíblia relata sobre eles também, então, caso a ciência esteja correta, e foi um meteoro muito grande que entrou aqui na Terra, na atmosfera, a atmosfera não conseguiu pulverizar, então esse meteoro causou a catástrofe que destruiu esses animais. Se for mesmo verdade isso, né, aparentemente pode ser, e se isso acontecesse atualmente, na nossa história, não teria como a gente sobreviver, né? Mas Deus, há mais de 4.000, 5.000 anos, no mínimo, tem preservado a Terra de uma situação como essa, né? De um choque de um asteroide muito grande, enfim, né? Deus tem cuidado, tem protegido, tem abençoado a gente. Porque se algo nessa magnitude acontecesse na Terra, não teria muita coisa que a gente pudesse fazer. A gente depende de Deus. Mesmo alguém que é da ciência, que estuda, que gosta, depende da proteção de Deus para continuar respirando, para continuar tendo vida. Mesmo a clonagem humana não consegue replicar a vida do zero. Precisa, entendeu? De algo que foi o próprio Deus que criou. Para dessa matéria pré-existente, talvez, no máximo, conseguir transformar a vida, né? Mas vida do zero é só Deus que faz. Porém, a verdade é essa, né? A verdadeira sede do homem, ela é espiritual e não propriamente de conhecimento. Porque essa busca do homem, essa sede do homem pelo conhecimento, ela é, na verdade, a representação de uma sede muito maior que o homem tem. É um vazio muito maior que o homem tem e que ele deseja preencher. E essa sede, ela é espiritual, mais do que intelectual. Até porque o iluminismo, né, depois da Idade Média, teve essa tese de que o homem precisa conhecer. A mente humana é que é um grande objeto de estudo e de ampliação. Claro que a gente não vai renegar a herança iluminista, né, o conhecimento, a ciência evoluiu bastante, mas não quer dizer que não existisse ciência mesmo na Idade Média, que é chamada pejorativamente, movida, né, por preconceito intelectual, até contra o cristianismo, né, dizem que é a Idade das Trevas. Não é, tá bom? Tinha muito conhecimento também, só que o conhecimento adaptado e dentro dos limites da própria produção cultural da época. Mas foi na Idade Média que surgiu a imprensa, e sem a imprensa, toda a divulgação científica não teria como ser feita, ou teria muita dificuldade. E a imprensa, a ciência da imprensa de Gutenberg, foi ali na Idade Média, no limiar, antes do iluminismo chegar. Aliás, a própria imprensa ajudou o iluminismo a aparecer e a existir mesmo na história da humanidade, né? E olha só, hoje nós descobrimos que toda essa ideia de ciência para lá, materialismo para cá, e negar Deus, ateísmo, coisa e tal, tudo isso não conseguiu trazer o ser humano a ter uma vida mais significativa, mais significado aqui na Terra. O conhecimento é importante, ele é bom quando bem usado, mas ele pode servir para te afastar de Deus e pode ser também uma forma que Satanás pode usar para deixar você fora daquele propósito que Deus quer trazer para você. Então, estude, não estou dizendo aqui que você não vai estudar, tem que aprimorar, tem que ampliar
A ciência, sim, tem que fazer a parte humana para aumentar o conhecimento, mas vai devagar, pega leve, entendeu? Porque, primeiro, que o ser humano não consegue atingir todo o conhecimento que ele deseja. E desde o Éden que isso é assim, né? Desde o Éden lá, no pecado, foi essa a tentação que Satanás levou para Eva, sobre o conhecimento do bem e do mal. E trocando em miúdos aqui, né, fazendo uma síntese muito porca aqui, é como se Satanás tivesse falado para ela: olha, tem certeza que você quer continuar sem conhecer os mistérios do universo, quer continuar burra? Coma da fruta e você vai conhecer. Eu não quero que você conheça, mas olha só, é bom você conhecer. E daí, Eva comeu, deu para Adão, Adão também comeu. Na minha concepção, dos meus estudos bíblicos, Adão estava o tempo todo junto com Eva, ela não estava sozinha quando caiu, e Adão caiu junto com ela. Tá? Ele ficou como espectador olhando Satanás tentar a Eva e ficou lá, quieto, participando, e depois comeu junto. Né? Veja que coisa terrível. Mas desde o Éden, o conhecimento, além do permitido, ele é o objeto de desejo, de pecado também. E não deixou de ser diferente ainda hoje. As pessoas se rebelam contra Deus, se afastam de Deus, em nome de um conhecimento que, na verdade, vai servir de ruína. E essas pessoas que têm esse tipo de jornada, no final acabam tirando a própria vida porque não suportam. Não conseguem suportar o tipo de conhecimento que ela conseguiu acumular, que ela se esforçou tanto a vida toda para acumular, mas mesmo assim, esse conhecimento, por afastá-la de Deus, é um conhecimento sem propósito. É apenas para tentar aplacar o vazio de dentro do seu coração. E, infelizmente, tem gente que morre sem perceber isso, mas felizmente tem gente que segue essa jornada, percebe o erro e se converte, né? Porque, na verdade, o vazio ele é espiritual, mais do que meramente intelectual. Entende? É muito importante a gente, então, perceber essa situação. De fato, nós temos fome e sede espiritual. Curso livre de Teologia Básica com o Reverendo Davidson Bignon. Uma jornada completa de aprendizado cristão, com 20 disciplinas curtas que incluem e-books exclusivos, aulas em vídeo e bônus transformadores. Ideal para líderes evangélicos, pastores, seminaristas e todos que desejam aprofundar sua fé. Assine agora na Hotmart e aproveite 10% de desconto. Quer complementar sua renda? Seja um afiliado. Detalhes na descrição do vídeo. Não perca esta oportunidade de crescer espiritualmente e compartilhar conhecimento. Amós 8, versículo 11, diz o seguinte: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, e sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Veja só, né? A fome e a sede, ela se revela espiritual, e Deus sabe disso. Deus sabe que a fome e a sede de conhecimento é, na verdade, uma tentativa de se afastar de Deus e tentar aplacar essa sede, essa fome espiritual, sem colocar Deus como provedor de todo o conhecimento e o nosso relacionamento com Ele como sendo um relacionamento abençoado. Então, vai chegar o dia, isso é profeticamente, ainda vai acontecer, Amós profetizou, que o conhecimento desejado, a fome e a sede, é de conhecimento, de ouvir as palavras do Senhor, conhecer a lei de Deus, conhecer a palavra de Deus, entendeu?
que é fome não de comida, não de pão, e a sede não de água, mas esse desejo, essa ansiedade por conhecer mais de Deus. Ela já tem aumentado, né? A gente percebe que tem aumentado, mas infelizmente ao longo dos anos, enquanto for chegando o tempo do fim, esse desejo por Deus pode naturalmente ser substituído novamente, né, por outras situações, por esoterismo, por até psicologia, né? Veja só, tem até a pregação coaching, que é uma pregação usando artifícios de psicologia para trazer bem-estar emocional à pessoa. Mas nem sempre aquele conforto emocional, aquele quentinho no coração, né, que o seu pregador coach gosta de te dar, nem sempre isso vai, de fato, garantir que você esteja realmente ouvindo a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o que importa, sendo ela dura, ou seja, ou sendo ela reconfortante. O importante é você saber, eu estou ouvindo a palavra de Deus, está machucando, está me ferindo, mas se for a palavra de Deus, eu prefiro assim, que é para eu poder aprender, evoluir e estar, de fato, agradando o coração de Deus. Porque não adianta nada, se eu estou em pecado, receber palavras que vão amaciar o meu ego. Eu vou continuar pecando, e até piorando a minha situação de pecado diante de Deus. Entende? Então, se Deus te manda a advertência, através da sua palavra verdadeira, dizendo que você precisa consertar o seu erro, esse é um ato de amor. Porque o compromisso de Deus não é com a mentira, não é com o erro. O compromisso de Deus é com o que de fato ele é na sua essência. Ele é a verdade absoluta. Então, o compromisso de Deus é com o que é certo, moralmente certo, espiritualmente certo, com aquilo que é conceitualmente certo, aquilo que é correto, né? Esse é o compromisso de Deus. Então, se ele precisa tratar de você para que você alcance esse padrão de retidão que Deus requer, que é o que de fato é necessário para ter um relacionamento com Ele, um relacionamento sadio com Deus, né? Você precisa, então, de fato, estar aberto a, inclusive, ser esbofeteado pela palavra de Deus, uma palavra de exortação, caso isso seja necessário. Tá? É bem difícil quando acontece, mas é o caminho necessário para você alcançar a maturidade espiritual e emocional até. Né? O quanto eu fui esbofeteado por Deus ao longo da minha caminhada. Foi só assim que eu aprendi. Né? Eu lembro agora daquele quadro do Jô Soares antigo, né? Quadro de comédia, que ele falava, fica vermelha cara sem vergonha, e ficava batendo no próprio rosto. Né? Claro, é uma comédia, uma piada aí, mas não deixa de ser uma situação necessária, muitas vezes, em nossa vida espiritual. Né? Então, o vazio existencial do ser humano só pode ser preenchido por Deus. Essa é uma verdade difícil para algumas pessoas engolir, mas uma verdade incontestável. A ciência é o conhecimento, por mais que seja apreciado, tudo isso não resolve o seu vazio existencial. Mesmo aquela palavra coach, né, com quentinho no coração, e você ouve essa palavra, com coraçõezinhos voando, né, quando você ouve, meu querido, também não resolve o seu vazio existencial. É só uma cápsula de bem-estar que você toma e passa rapidinho, e depois você precisa tomar outra para poder repor essa cápsula, esse comprimido de bem-estar emocional. Não resolve o seu problema. Você precisa resolver o seu problema principal, o vazio existencial, para você ter significado na sua vida, inclusive nas lutas que você enfrenta. Você consegue enfrentar de modo mais aguerrido, com mais coragem, quando você consegue enxergar o propósito, inclusive pelo sofrimento,
como a gente estudou aqui no livro de Jó, né? Que permitiu Jó passar por tudo aquilo é o relacionamento que ele tinha com Deus, ele tentando enxergar o propósito em tudo que ele estava passando. Ele não entendeu muito bem ao longo da sua vida, mas, como eu expliquei nas aulas de Jó, você pode recuperar lá, nós já sabemos hoje por que Deus fez com que Jó enfrentasse tudo aquilo. Tá? Teve propósito espiritual. E nós hoje somos beneficiados, inclusive, porque Jó não caiu nesse propósito que Deus tinha ao testá-lo. Tá? Então, é muito interessante quando você percebe isso. No Salmo 42, versículo 2, diz o seguinte: a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Esse Salmo 42 é um salmo de peregrinação. Então, é o salmo onde o peregrino está apresentando aqui, no caso Davi também, ele está apresentando que ele tem sede de Deus. E na época dos salmos de peregrinação, estar nos atos de Deus é estar no templo. Estar diante de Deus face a face é estar no templo para adorar, seja no tabernáculo, onde existe templo, na época de Davi, ou já com o templo construído já na época de Salomão. Então, seja no tabernáculo montado permanentemente em Siló, que foi na época pré-Salomão, já na época de Davi, ou sendo no próprio templo na época de Salomão, o fato é estar na presença de Deus, buscar a Deus com sede, é estar no templo. Por isso fazer as peregrinações, para poder estar no templo e ele participar, cantando, adorando, sacrificando e tendo as orientações também dadas pelo sacerdote, pelo profeta, né, que muitas vezes estava atuando ali. Então é interessante a gente perceber que, de fato, até mesmo esse Salmo 42 trata da nossa real sede. A sede é espiritual. A sede é de um relacionamento profundo, com sentido, com propósito, um relacionamento com Deus. Legal? É esse o nosso principal problema ao longo da vida. E aqui o salmista pergunta: quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Porque ele estava ansioso para peregrinar e chegar logo no templo, seja no tabernáculo em Siló ou no templo já construído em Jerusalém. Tá legal? Ele desejava estar na presença de Deus. Algo que a gente tem negligenciado hoje. Quantas vezes você começa a inventar desculpas para não estar na presença de Deus na igreja? Na época da pandemia, que a gente ficou 2 anos sem poder frequentar a igreja, a gente sentiu um pouco dessa angústia de querer estar na igreja e não poder. Pessoas que enfrentam enfermidade por longo período também sentem essa saudade, essa angústia de estar na igreja com os irmãos, participando da comunidade de fé. Outros negligenciam isso, levam de qualquer maneira, né? Ficam lá acomodados, e quando vê, vai esfriando e perde a própria fé. Se afasta de Deus e perde essa conexão que uma vez ele já teve com Deus. Mais à frente a gente vai estudar aqui sobre o exemplo de Davi. Nesse caso foi um mau exemplo, mas ele conseguiu se reconectar com Deus. Vai chegar lá, tá? Por isso o título do nosso livro é Em Busca da Intimidade Perdida, para aquele que já teve essa sede por Deus saciada, mas por algum motivo ele buscou essa sede com pílulas que de fato não trazem saciedade e acabaram então voltando a ter sede. E, infelizmente, alguns se perdem e não voltam mais, né? É o que a Bíblia chama de apostasia, o abandono da fé. Muitos buscam, então, preencher esse vazio com conhecimento humano, mas apenas Deus pode saciar essa sede, como a gente já aprendeu na aula de hoje. Tá legal? Vamos ficando por aqui.
Na próxima aula, a gente retoma aqui com o ressentimento de Deus com a humanidade, que é o próximo passo também, para a gente entender o quanto é importante a gente estar, de fato, agradando o coração de Deus. Tá legal? Muito bem. Pastor Anderson, a palavra agora está contigo. Olá, queridos, bom dia, bom dia. Quero dar bom dia a Zilmar Guimarães, que está conosco, a Ilma Dias, a Áurea Santos também, a Miriam Olímpio também está conosco. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, das irmãs, melhor dizendo, né? Estamos aí iniciando hoje uma nova etapa, falando sobre a intimidade com Deus, que vai envolver também a questão de consagração, de dedicação. Vimos hoje também a respeito de o fato de que a questão do ateu, né? O reverendo Davis colocou, né? Que essa busca por conhecimento, na verdade, é a busca pela questão espiritual, né? O Deus transcendente. Fala mais um pouquinho para a gente, meu amigo, sobre essa questão do ateu, dessa busca. Sim, pastorada, só a questão aqui é simplesmente de você, às vezes, não querer ter humildade para reconhecer que é o relacionamento com Deus é que faz a diferença e dá sentido para a nossa vida, né? E algumas pessoas, por preconceito, por estarem sendo influenciados pelo diabo, pelo secularismo, pelo materialismo também, acabam tendo essa vergonha de estar expondo a sua real necessidade, que é a necessidade do relacionamento e a reconexão com Deus. Então, por causa disso, algumas pessoas acabam se perdendo. Alguns, inclusive, buscam drogas, buscam entretenimento, né? Vão para Netflix, vendo filme, série, uma atrás da outra, perde, às vezes, noite de sono com videogame, jogando videogame. Tudo isso é uma tentativa patética humana de suprir um vazio, que só tem a sua plenitude quando consegue realmente se reconectar com Deus. Então, se esse é o seu caso, meu irmão, se você se sente vazio por dentro, é porque às vezes você pode ter perdido alguma chave de ligação na sua reconexão com Deus. Tenta fazer isso, busque uma oração onde você se perdeu, para que você possa, então, voltar a ter prazer em oração, em estudar a Bíblia com profundidade, em ter um relacionamento com Deus que vá também permitir que o Espírito Santo esteja agindo sobre a sua vida. Inclusive, a Bíblia diz, né, que nós podemos extinguir a ação do Espírito Santo na nossa vida particular. Paulo disse em Tessalonicenses, não extingais o Espírito, ou seja, não viva de tal maneira pecaminosa, né, ou negligente, que você vá aos poucos cortando a atuação do Espírito Santo na sua vida pessoal. Então a gente precisa, de fato, buscar essa reconexão com o Senhor. Então, tenha essa coragem, né? É preciso coragem, mas tenha essa coragem de estar de verdade buscando em Deus essa reconexão para preenchimento do grande vazio existencial que todo ser humano tem da sua alma, né? E é só Deus que pode preencher. Pois é, o vazio da alma só pode ser preenchido por uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. Daí, já quero logo estimular você, aqui quando perceber que uma pessoa com quem você conversa, ela declarar ou demonstrar que existe um vazio na alma dela, a única maneira que ela tem de solucionar, de resolver, de retirar ou de preencher, melhor dizendo, esse vazio é com a pessoa, através da pessoa de Jesus Cristo. Muito bom, muito bom. Eu vou pedir ao reverendo Davidson que, por gentileza, faça as suas considerações finais. Os irmãos, se tiver alguma pergunta, podem fazer no chat, né? Caso não, enquanto o reverendo Davidson faz as considerações finais, se não tiver nenhuma pergunta, vou pedir a ele também que esteja orando,
né, agradecendo ao Senhor por mais esses dias. E também, amanhã, se Deus assim permitir, estaremos retornando com a nossa Manhã com Deus. Muito bem, queridos. Só para reforçar aqui, ó, o livro que é a base dos nossos estudos. Se você gostou do material que apresentamos hoje, toda a abordagem resumida, né, bastante até corrida, que a gente apresentou hoje, olha só, está aqui nesse livro, tá? No PDF gratuito, como eu disse, você pode acessar o link, onde foi baseada a pregação, né? A pregação onde eu me baseei para fazer esse livro aqui. A gravação é de graça, você pega o PDF, tem o link lá, clique no link e assista a pregação. Ali você vai ver a matriz de tudo que surgiu dessa ideia aqui da Em Busca da Intimidade Perdida. E se você quiser o livro, faça contato comigo, e você então vai também poder adquiri-lo e ser abençoada. Ser abençoado ou abençoada com a leitura desse material. Tá legal? Vamos orar então? Vamos terminar com uma oração. Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que temos de te adorar, de te agradecer e de podermos, ó Pai, também falar da tua palavra e percebermos, ó Pai, a necessidade de nossa reconexão com o Senhor. Trata conosco, então, ao longo do nosso dia, da nossa semana também. Nos abençoe em tudo e revele àqueles, ó Pai, que estão longe dos teus caminhos por algum motivo, algum desvio de rota, que eles possam, ó Pai, estar se reconectando com o Senhor e, de fato, ao longo desse estudo, se aperceberem o quanto precisam estar na tua presença. Nos abençoa, cuida de nós, cuida da igreja de Aracruz, cuida da igreja de Niterói, Barreto, nos abençoe em tudo. Assim pedimos a Ti, em nome de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, amém. Agradeço ao reverendo Davidson por estar conosco. Quero te incentivar, então, amanhã a estar conosco através da live. Estamos no mês de aniversário. Nesse final de semana estaremos recebendo o pastor Hudson Machado, que estará trazendo uma pregação, trazendo uma mensagem de Deus para nós. E no outro final de semana estaremos recebendo mais um convidado especial. Você que mora aqui nas imediações, né, de Aracruz, quiser nos visitar, nós estamos instalados na rua Tubarão Sem Número, lá no bairro do Irajá. Venha e faça-nos uma visita. Olha, um beijo, shalom!